Bom dia, prezados irmãos, amigos em Cristo Jesus. Estamos de volta para refletir um pouco na palavra de Deus. Estamos falando sobre vencendo, algum aspecto das dificuldades que temos enfrentado, vencendo a amargura, vencendo a culpa, vencendo a ansiedade, vencendo o medo. Hoje eu gostaria de falar sobre as previsões versus provisão. A minha filha caçula, Natália, estava assistindo no final de um ano aquelas entrevistas e aquelas previsões que se fazem na televisão, e ela chegou ao seguinte argumento: diante de previsões tão alarmantes, só nos resta confiar na provisão de Deus. Achei interessante a ponderação dela, e isso é verdade, Diante de tantas previsões tão alarmantes, só nos resta confiar na provisão de Deus. A Bíblia, ela nos alerta a respeito do perigo de se confiar nas previsões humanas. A Bíblia fala sobre esse assunto. Tiago 4, por exemplo, 14 e 15, vocês não sabem como será a vida de vocês amanhã, pois vocês são como a neblina que aparece e logo depois desaparece. Vocês deveriam dizer assim: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então a própria palavra de Deus nos alerta a respeito dessas previsões. Provérbios capítulo 27, versículo 21 diz: não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Entretanto, todos nós sabemos que tais previsões, elas podem acontecer, Todos nós sabemos. Por que elas podem acontecer? Porque elas foram tomadas ou avaliadas a partir de um conjunto de dados, pesquisas, de afirmações, de observações, E todos nós sabemos que o mundo está caminhando para o fundo do poço e que o pecado tem levado as pessoas a ficarem na contramão de Deus. Então essas previsões alarmantes, elas podem acontecer. E por quê? Por causa do afastamento de Deus. As pessoas, por causa do pecado, se afastaram de Deus, então elas estão sujeitas a qualquer cumprimento de previsões alarmantes e negativas que estão aí diante de nós, A própria palavra de Deus diz: o que pode fazer uma pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Salmo 11, verso 3. Às vezes você quer agir honestamente, você quer tomar decisões importantes, agir em benefício da sociedade, mas as circunstâncias e as pessoas não cooperam para isso. Número 14, verso 43, os inimigos estão logo ali adiante para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês porque vocês o abandonaram. Então a própria palavra de Deus fala sobre previsões alarmantes e a gente precisa tomar muito cuidado. Então essas previsões assustadoras, elas acontecem porque Deus não tem compromissos com desobedientes, Então só nos resta uma alternativa: confiar na provisão de Deus. A Bíblia nos ajuda tremendamente lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versos 8 até o versículo 12, nós temos algumas expressões muito interessantes. Versículo 8 diz que a presença de Deus nos protegerá. A presença de Deus nos protegerá. Essa é uma previsão que eu creio, porque trata-se da provisão de Deus, Diz lá, verso 9: peçam socorro e eu os ajudarei. Deus está dizendo isso. A luz da minha salvação vai brilhar na escuridão de vocês. Versículo 10. Até no deserto eu lhes darei água e comida. Vocês serão um jardim regado. Vocês serão fonte de águas inesgotável. Versículo 11. Essa é a provisão de Deus. Eu creio, eu espero nessa provisão. Ainda no versículo 12, ele diz: vocês vão reconstruir uma cidade que estava em ruínas. Então Deus promete, essa é a provisão de Deus. Eu creio nessa provisão de Deus. Você crê também? Eu creio que você também crê, não é verdade? Então nós estamos diante de previsões alarmantes,
cada vez mais notícias ruins. Agora até o nosso presidente está, com Covid, devemos orar por ele, orar por tantas pessoas, tantos amigos que estão precisando de socorro e uma visitação especial de Deus, mas entendendo que Deus está no controle. As previsões são alarmantes, mas a provisão de Deus também nos foi prometida por Ele mesmo. Nos versículos 6 e 7 desse texto de Isaías, diz assim: esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então a sua luz vai brilhar como o amanhecer. Então Deus diz para nós, dá todas as dicas, todas as orientações, o que Ele espera de nós, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, para que toda a provisão de Deus chegue ao nosso alcance. Então Ele espera algum tipo de atitude nossa, de comportamento, de fidelidade, de amor ao próximo, de tomadas de decisões que possam beneficiar as pessoas que estão precisando de ajuda neste momento, porque a pandemia pode ser um excelente tempo para eu e você alcançarmos grandes vitórias e levarmos outras pessoas também a alcançarem vitórias conosco. Creio nisso. Estamos diante das previsões, sim, mas a provisão de Deus é mais garantida. Vamos orar, vamos buscar no Senhor esta provisão que tanto nos abençoará. Tenha um bom dia, que Deus o abençoe.